Amém, amado? Paz e graça aos irmãos. Amém. Eles estão animados com Jesus? Amém. Eu quero compartilhar um texto com você. O Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25. Quando você vai achando ali, eu quero externar gratidão que está conhecendo na casa. Muito feliz, a ornamentação maravilhosa, o tema extraordinário. Precisa aumentar, não, mas daqui a pouco a gente agradecer ao pastor da minha casa, o pastor Daniel, a nossa digníssima esposa, foi Peter, privilégio, a qual nos fez o convite. Estou aqui acompanhando os amigos a qual Cristo também acrescentou na minha caminhada. Diácono Anderson, diaconisa Daniela, que estava aqui ministrando a dança e permitindo Deus a usá-los. Amém? Então, deixa aqui um agradecimento a todos vocês, que vocês estão de parabéns. Amém? Vamos lá, sem delongas, Mateus capítulo 25. E então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, os penejaram todos e adormeceram. Porém, à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide também aos que o vendem e comprai para vós. Verso 10. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e aos que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você pode se assentar aí para adorar o Senhor? O Anderson já fez um favor já, na frente. É um texto a qual foi lido aqui no início desse culto e muita questão que está repetindo para a gente similar algumas coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração para estar compartilhando com vocês neste lugar. Quando a gente olha para Mateus capítulo 25, a gente tem a ideia de um texto que é muito repetitivo e uma coisa que é muito objetiva: ele vem. Essa é a frase que é muito pregada e ministrada quando a gente está lendo sobre Mateus capítulo 25. Quando a gente vai olhar para aquilo que principalmente os evangelhos sinóticos vão dizer, Mateus, Marcos, Lucas, João, essa parábola ela vai saltar aos nossos olhos com algumas especificações, algumas coisas que Jesus vai passar muito mais além do que o objetivo de que ele vem. E é justamente o tema dessa festividade, é o tema central de hoje aqui neste lugar. Quando a gente olha para aquilo que Jesus está dizendo, e não somente em Mateus capítulo 25, mas é uma expressão que vai começar
acerca de uma sequência de ensinamentos, a qual Jesus está distribuindo e passando aos seus discípulos. Essa ilustração praticamente ela não começa no 25, mas sim no Mateus capítulo 24, quando ele vai dizer no verso 3: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Isso aqui é uma indagação que os discípulos estão tratando com Jesus acerca dos momentos finais. É daí que há uma sequência de ensinamentos, a qual Jesus está apontando para um momento vindouro e as consequências, ou o que irá acontecer nos mínimos detalhes. Ele não vem expressando diretamente o seu retorno, a sua vida, mas, como já foi louvado aqui, até que ele vem dando alguns sinais de acontecimentos que estariam apontando, direcionando para justamente o seu retorno. Quando ele vem dizendo acerca desses acontecimentos, ele faz uma junção de inúmeros fatores. Se você acompanhar depois com cuidado, ele já começa com o texto de 24, verso 4. Vou até colocar aqui por gentileza, Mateus capítulo 24, verso 24. Jesus está dando já um apontamento, um direcionamento para os acontecimentos finais. Se você olhar Mateus capítulo 24, verso 4, Mateus 24, verso 4, por gentileza. Verso 4. Foi? Mateus 24, verso 4, a qual ele vai dizer: cuidado para... Jesus respondendo disse: acautelai-vos, ou cuidado, para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Então esse daqui é um dos principais acontecimentos que estariam dando um prenúncio, um retorno da volta de Cristo. Então a preocupação do mestre não é simplesmente a parte a qual ele não deixaria a gente órfão, enviaria um consolador, mas simplesmente Jesus sabendo dos momentos finais, a qual se levantaria todos os tipos de pessoas que estariam dispostas a enganar. A orientação de Jesus é: atenção, estejam atentos para que ninguém vos engane. Se a gente olhar e tratar justamente com o parâmetro dos nossos dias, é justamente o que mais tem acontecido. Nós estamos falando de a ideologia, nós estamos falando de entendimentos humanos, a teologia, seja lá qual tipo de ensinamento. O que nós estamos identificando hoje é que estão adulterando, modificando o Evangelho, para que justamente cause isso daqui, os engane. Paulo é alguém que vai nos orientar. Se alguém vier entre vós, e ainda que seja um anjo, e anunciais um evangelho diferente daquele que vos ensino, esse é um anátema. Então, quando a gente olha para um parâmetro ao qual Cristo está dando um direcionamento, ele está dizendo: eu irei, partirei, e o prenúncio a qual está batendo a porta do retorno é que se levantaria falsos mestres, falsos doutores, falsas ideologias. Para quê? Justamente enganá-los. E para que enganá-los? Tirar da rota, tirar da direção, tirar do posicionamento, porque a gente olha para o comportamento humano, e o pior não é a doença, o pior é o doente acreditar que não está doente. É alguém que olha para a sua necessidade, está quebrado, está moído, está destruído, mas ele bate no peito e diz: não preciso, não há necessidade, porque ele criou na ideologia dele um entendimento de que ele não precisa. E é um tipo de ideia que a gente coloca em prática para os nossos tempos. É que a realidade é que todos nós somos necessitados
da graça e da misericórdia dele. Só estamos aqui por causa dele. Só acordamos por causa dele. Só estamos de pé por causa dele. Eu vou dizer de novo para você dar glória a Deus. Você só entrou por essas portas. Você só está dando glória a Deus. Você só está adorando porque é por ele. Para ele são todas as coisas. Então, quando a gente olha para aquilo que Cristo está ensinando, ele está dizendo: prestem muita atenção. Vão surgir pessoas para enganá-los, tirá-los da rota, tirá-los da direção. Cristo não resume somente a isso a sua vinda. Ele diz: virão em meu nome. É forte. Aleluia. Você vê que a família começa no verso 4 dizendo que pessoas iriam aparecer para enganá-los. Cuidado para que ninguém vos engane. Se continuar o texto, vai dizer: virão em meu nome. Jesus vem dizendo principalmente em 4 partes: guerras, rumores de guerra, nação contra nação, crise econômica, fome, peste. É o que é caracterizado por Mateus 24, princípios das dores. Cristo continua do verso 5 até o verso 12: serão atormentados, odiados, serão mortos, escandalizados, e aí Sião, falsos profetas, enganarão a muitos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí o verso 13 vem dando um respaldo para tudo aquilo que Cristo vem dizendo acerca dos acontecimentos que estariam anunciando a sua volta. 24, verso 13, por gentileza. Já está até aqui. Ó, mas aquele que... Então, aí, é alguém que conseguir suportar, sobreviver, permanecer, mesmo com os falsos profetas, mesmo com as guerras, com os rumores, com as nações, com as crises econômicas, aqueles que perseverar, aqueles que forem atormentados, odiados, foram mortos, escandalizados, e aí falsos profetas permanecerão até ao fim. Esse será salvo. Então entenda uma coisa aqui muito clara: o que Cristo está dizendo não é uma coisa momentânea, não é uma coisa entre altos e baixos. Um dia quer, um dia não quer, um dia está, um dia não está. Ele está dizendo aquele que perseverar. E o que é perseverar? É linha contínua, mesma velocidade, mesmo empenho, mesma desenvoltura, mesma companhia, mesma marcha. Aquele que perseverar. Não é no começo, não é no meio, mas o resultado está onde? No fim. Aquele que perseverar até o fim, ele não aponta para o começo, porque o problema do começar não está no começar, porque tem gente que começa, mas não. Você conhece gente que começou, mas não terminou? Começou a faculdade, não terminou a faculdade. Começou a ler um livro, não terminou o livro. Começou no hospital, não terminou o hospital. A gente olha para alguém que tem a tendência de começar, e por mais que a gente entenda que começar é difícil, a permanência é o que vai definir o nosso resultado no final. Entenda que o começo muitas das vezes é 1000 maravilhas, enganjado, empenhado, só que há consistência. Por isso que Cristo vem insistindo: porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que for até o final. Pode olhar por gentileza, me ajudar a pegar ao irmão e a irmã do seu lado, dizendo: a vitória não está no começo, não está no meio, mas está no final. Está disposto a ir até o final? Mesmo sendo odiado, ir até o final? Mesmo
mesmo assim nós não nos refugiamos, nós continuamos convictos naquele que nos chamou, com porta aberta, com porta fechada, com dando certo, com dando errado, o nome dele continuará sendo exaltado. Então isso é que Cristo está mostrando para aquele que perseverar, aquele que for até o final. Nós adquirimos com o tempo uma ideia que é simplesmente a gente entrar para uma igreja, cantar os louvores, ouvir uma palavra, levantar a mão para Jesus, acabou, vai embora. Só que a realidade de uma vida espiritual, ela passa muito mais além do que isso. Quando a gente olha para aquilo que Cristo está orientando e que está nos ordenando para que aquele que perseverar, é porque ele já sabe que a trajetória não é moleza, ele já sabe que a trajetória vai haver implicâncias, dificuldades, vai haver crise, mas ele sabe, por isso que ele vai revelar o final. Ele diz que aquele que chegar aqui no final, suportando tudo isso, tem uma recompensa para ele. Qual? O nome dele estará escrito no livro da vida, entrarás pelas moradas celestiais. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite: sobreviva, permaneça, porque aquele que perseverar será salvo. Então, quando a gente olha para isso aqui, é isso que ele vem explicando acerca de princípios das dores. O sermão continua: grande tribulação, retorno, a vinda do Filho do Homem. E agora vai encerrar praticamente uma exortação, uma explanação do texto, dizendo acerca da vigilância. E aí que justamente entra Mateus, capítulo de número 25, a qual nós acabamos de ler. Por mais que a gente seja um texto que a gente já ouviu vários pregadores ministrar sobre eles, existem algumas partes que são muito importantes, e ainda que seja repetitivo, é algo que parece muito comum dos nossos dias. O texto diz que 10 virgens, que elas vão representar o reino de Deus. Então, para aquele que Cristo está mostrando, explanando o texto, alguns vão acreditar que seja um fato verdadeiro, alguns vão acreditar que seja por meio de uma parábola, ele esteja simplesmente ilustrando, mas a verdade é que tudo que ele está falando irá acontecer. Isso é simplesmente questão de detalhes. Então entenda aqui que ele começa com uma ilustração, dizendo que 10 virgens. Quando a gente olha para essa explicação do que ele já começa com 10, ele já começa com principalmente a ideia de um casamento, relacionamento, convívio. Então a explanação para o que Cristo está passando e está relacionando é que todos desse reino, coloca Mateus 25 por gentileza, verso 1, vai dizer que essas mulheres, essas pessoas, são virgens. Essas pessoas têm um nível de relacionamento. E entenda isso aqui de uma forma muito clara. Qual? É que todas elas, apesar do texto estar separando e diferenciando entre uma responsabilidade, quem é prudente e quem não é prudente, todas elas, na totalidade, são as representantes do reino. Então entenda isso aqui, é que na questão dos detalhes é que vai haver a diferença. E por mais que a gente já tenha ouvido acerca da importância do azeite, a importância das vestes, e por mais que a gente já tenha ouvido a questão da lamparina ou da lâmpada, dependendo da versão, é que todas elas mostram como as questões dos detalhes podem fazer toda a diferença. Entenda que elas são 10 virgens que estão tomando as suas lâmpadas, e elas vão correndo ao sinal do encontro com o noivo. O texto diz que uma separa
umas separam azeite, umas separam lâmpadas e outras não separam o azeite. Quando a gente olha para isso aqui, justamente a questão da lâmpada, ela serve para clarear, iluminar, colocar às claras o que está dentro de um ambiente. Entenda a representação daquilo que Cristo está trazendo para o povo. É que essas mulheres, essas virgens, vão representar por onde elas passarem, ao encontro do noivo, ao estarem com a sua lamparina na mão, ao estarem num ambiente ao qual não forneça a claridade, elas com a lamparina nas mãos clareiam o ambiente. Cristo está tratando com a gente de qual forma? Nós, a igreja, somos a luz do mundo. O que Cristo espera de nós? Que o ambiente a qual você está não influencie você a apagar a lamparina, que é responsabilidade sua, mas influenciar de forma a trazer luz para um ambiente de trevas e sendo influência no ambiente a qual você está. Aleluia. Pasme que nos nossos tempos não é as lamparinas que têm influenciado o ambiente, mas é o ambiente que tem influenciado as lamparinas. Claro que o objetivo é muito objetivo e claro. Qual? Lamparina, ela é para clarear o ambiente a qual se encontra. Se ela não serve para clarear, ela também não serve para mais nenhum outro tipo de propósito. Independente de elas serem sábias, independente de elas serem loucas, todas elas têm lamparina. Isso nos mostra que todos temos a nossa responsabilidade com as nossas lamparinas. Quando a gente olha para isso aqui, a segunda característica é que as que são sábias carregam as suas lamparinas, mas também vão carregar um componente que vai fazer com que as lamparinas se mantenham acesas, enquanto as outras vão carregar as suas lamparinas, porém não vão carregar um componente que faz mantê-las acesas. Quando a gente olha para a ordem do tabernáculo, na ordem de Levítico, o sacerdote tinha uma função importante de manter a chama acesa dentro do templo, e simplesmente a chama não se mantém acesa se não houver lenha. Entenda isso aqui, é que a gente precisa observar e entender que não há como alguém ficar de pé de forma ministerialmente, espiritualmente, se não ora, se não lê Bíblia, se não jejua, se não tem comunhão com os irmãos. A gente está dizendo que haja fogo, que haja fogo, que haja fogo, e Deus de repente estaria revidando e perguntando: cadê a lenha? Cadê a lenha? Cadê a lenha? É por isso que a função do sacerdote todo dia não era colocar fogo, não. A função dele era simplesmente manter a lenha. E como é que se mantinha a lenha? Jogando madeira onde já havia a lenha queimada? Não. Primeiro você limpa onde está sujo. Primeiro você limpa as cinzas velhas. Enfim, limpou, coloca a lenha nova, porque o fogo continua. O problema é que a gente vai olhar, rapaz, se não falou, ora, vai embora. Então, para a gente entender isso aqui de forma clara, qual é? É que Jesus está atentando para a preocupação, porque a ideia é: não adianta ter lamparina se você não tem o combustível necessário para mantê-la acesa. Não adianta você aparentar um algo com a lamparina na mão se você não tem cuidado e zelo de mantê-la acesa. A forma ministerial e a forma espiritual a qual ele está tratando é de uma forma muito clara a qual a gente vê nos tempos atuais. Como? É que a lamparina, pastor, é algo que é visível, é algo que é externo, é algo que qualquer um consegue ver, Dani. O problema é que ninguém consegue enxergar o trabalho de ter o azeite dentro da lamparina para que o fogo permaneça aceso, a lamparina continue exercendo a sua função. Quando a gente olha para os nossos tempos atuais, a gente enxerga
enxerga justamente isso, qual? A gente vê até a lamparina, mas a gente não consegue enxergar o fogo do Espírito queimando do lado de dentro. A gente está enxergando uma porção de gente fazendo performance, a gente está enxergando uma porção de gente que fala, a gente está enxergando uma porção de PhD, teologia, doutorado, só falta ser mestrado e doutor da divindade, mas a realidade é que lamparina todo mundo tem, mas azeite. E aí que está, porque a lamparina, para quem está olhando, até pode enganar, porque tem uma lamparina, eu aparento, eu sou, eu tenho, só que os cuidados para ter uma lamparina fornecem muito mais cuidado. O problema do nosso tempo, da nossa atualidade, são as coisas mecânicas que nós fazemos. Batemos cartão no ponto, acabou o culto, nós retornamos. Culto de quarta, culto de sexta, culto de domingo. E a gente esquece que simplesmente a gente é alguém que tem a nossa lamparina. Só que a ideia de trazer a lamparina não é de eu ter o cuidado com a minha lamparina, mas simplesmente esperar que o culto faça tudo o que eu preciso fazer. Esperar que o culto faça aquilo que é necessário eu fazer. Esperar que o pastor, esperar que o pregador, esperar que o líder, esperar que o fulano, esperar que a coreografia faça aquilo que já deveria ser cuidado, porque a gente não quer a lamparina para ser acesa. A gente não quer a lamparina para descer fogo aqui. Não, a gente é alguém que já quer a lamparina acesa de casa. A gente já vem aqui para cultuar, não. A gente já vem de casa cultuando, adorando. Trazer a nossa lamparina e apresentá-la para que desça fogo e acenda. Enquanto Deus está dizendo, o cuidado é dentro de casa, o zelo é dentro de casa, encher a lamparina dentro de casa. A gente não quer a lamparina para ser acesa, a lamparina já vem acesa de dentro de casa. A gente não espera culto, dia de quarta, dia de quinta para encher a lamparina. A gente leva a lamparina acesa para dentro do trabalho, a gente leva a lamparina para dentro do texto, a gente leva a lamparina para a faculdade, a gente leva a lamparina para onde é necessário, porque a lamparina precisa sempre estar acesa. Então elas vão apresentar os detalhes daquilo que Cristo vem rogando a elas. O cuidado de alguém que carrega a lamparina e a atenção para mantê-la acesa. Um dos maiores problemas do mecanismo é quando nós fazemos de forma mecânica e perdemos o controle desse mecanismo. A gente canta, a gente pega, a gente bate cartão, a gente fala até que em casa que é, mas a realidade é que existe muito mais por trás disso do que simplesmente a lamparina. Cristo em si não está preocupado com alguém que está com a lamparina nas mãos, porque se não tem azeite para mantê-la, ele está dizendo, você pode andar e isso não te impede, porque elas andaram, mesmo com uma lamparina sem azeite. Elas falaram, mesmo com uma lamparina sem azeite. Elas caminharam, mesmo com uma lamparina sem azeite. De repente você é alguém que está morto, está dizendo, mas eu estou andando, eu estou falando, eu estou caminhando, eu estou em um relacionamento. Só que uma hora que Cristo vai nos direcionar, é justamente quando alguém grita, o noivo vem aí. É aí que o azeite faz a diferença. Grava isso? Vamos decorrer da caminhada. Então, para alguém que está dentro dos relacionamentos de noivo, a igreja, Cristo, todas elas se encontram dentro do mesmo ambiente, tanto quem tem azeite, quanto também quem não tem azeite. O texto vai dizer que tardando o noivo em vir, todas elas adormecem, dormem, cochilam. Por algumas vezes eu ministrei a questão desse sono e seria um sono da indolência. Mas há um entendimento diferente, porque todas elas dormem por causa do retardo, a demora do noivo em aparecer.
Então a ideia seria, elas dormem, cansaço, tempo, espera, monotonia, seja lá qual for. Mas o texto diz que todas elas dormem. Quando alguém grita, o quê? O noivo vem aí. Aleluia. É interessante, mas se você ler Mateus 25, o texto só fala das virgens, só fala do noivo, mas não fala quem é esse que antecede a chegada do noivo com um grito. Quando a gente olha e traz isso aqui para a gente, a ideia é de alguém que justamente, enquanto alguém está dormindo, é alguém que está de pé ou acordado e está atento a que o noivo está chegando, e ao chegar ele está anunciando, gritando. Então ele é alguém, ou ela é alguém que espalha, alerta, acorda, desperta as que estão dormindo para a chegada do noivo. Isso aqui retrata o quadro de quem está pregando, quem está anunciando, quem são os discípulos de Cristo. Porque o Evangelho é justamente as boas novas de alguém que está caminhando para o seu retorno. Então entenda que dentro de um ambiente a qual tem gente dormindo, ele ou ela é alguém que está de prontidão dizendo: o noivo vem aí, o noivo está chegando, o noivo vem aí. Então alguém que está dormindo e alguém que está acordado, quem está acordado tem a percepção e a obrigação de dizer: o noivo vem aí. A ideia do que essa figura ou quem está anunciando está tratando é justamente o pronunciamento da igreja todos os dias, porque todos os dias os acontecimentos estão mostrando para o Cristo que está vindo, para o Cristo que está retornando, para Deus que está voltando para buscar a sua igreja. Então, para quem está dormindo, está descansando, não tem importância, porque quando tiver gente de pé para anunciar, ele está bom. Mesmo ele percebendo ou atento que alguém está dormindo, o dever dele é anunciar. Então entenda, nosso dever continua independente do que iremos ver, ouvir e queremos sofrer. A nossa necessidade, a nossa ordem é continuar anunciando. Marcos capítulo 16, verso 15 vai dizer: ide por todo mundo e anunciais o Evangelho a toda criatura. Entenda que não é sugestivo, é uma ordem. Ele está ordenando: anunciais a volta de Cristo a toda criatura. Para quem ouviu, continue pregando. Para quem não quer ouvir, continue pregando. Porque a escolha de alguém não é responsabilidade nossa, mas o nosso dever continua sendo anunciar, independente de onde esteja, ele está voltando. Quais são os problemas que a gente vai olhar e entender acerca do texto? É de que, primeiro, como é que eu vou anunciar se eu já perdi a esperança que ele vai voltar? Prova isso? Prova. A forma como nós vivemos, ela relata muito a que nós esperamos. Porque a vida dessas mulheres foi: eu tenho lamparina, eu tenho o azeite, e eu vou em busca do... Então ela é alguém que tem a lamparina, mas não diz que é um acesso livre para entrar aonde o noivo está. Ela tem o azeite, mas não diz que é um acesso livre para entrar no ambiente do noivo. Mas a busca dela com uma lamparina e com um azeite dá acesso para ela estar onde o noivo quer que ela esteja. Uma realidade espiritual para a gente. A gente precisa entender que não adianta simplesmente a gente ter a lâmpada e dizer que tem a lâmpada ou a lamparina.
Não adianta simplesmente o resultado do azeite, porque o resultado do azeite de ontem não é o resultado do azeite de hoje. Porque tem gente que está sobrevivendo com um azeite que já deixou de buscar há muito tempo. O resultado é que azeite se busca de todos os dias. O azeite se busca até a volta de Cristo. O azeite faz a gente buscar necessariamente a cada dia, para que as nossas lamparinas na volta de Cristo não sejam encontradas apagadas. Então entenda isso aqui que o Cristo está tratando com a gente aqui neste lugar, nesta noite. É que todas elas estão dentro do mesmo ambiente. Alguém está gritando, noivo, vem aí. Todas elas despertam. Todas elas acordam. Quando elas acordam, aquelas que são consideradas como as loucas, a ideia é que elas até acendem a candeia, mas logo não permanecem. A ideia é, esse tipo de candeia é uma candeia que não é igual às luminárias da residência nesse período, mas seriam pedaços de madeira envoltas com pano, umedecidas em azeite e incendiadas, colocadas fogo. Como é que era feita a questão da manutenção? Esse tipo de iluminação não durava um dia, não durava questão de horas. Alguns vão entender e aplicar que essa iluminação seja cerca de 15 a 30 minutos. Então a gente precisa olhar e entender a qualidade daquilo que está entre as linhas para a gente. Qual? É que tem gente que se acostumou com o azeite velho, no ambiente velho, querendo fogo novo de Deus. Enquanto a questão do tempo, do relacionamento entre o azeite, o fogo e todo o envolvimento, está dizendo a cada 15 minutos você precisa se renovar para que o fogo seja mantido aceso. Posso dizer uma realidade espiritual para a gente? Não tem como você só sobreviver com um culto durante a semana. Não tem como você sobreviver com 5 minutos de oração uma vez a uma semana. Não tem como, porque é uma necessidade de um relacionamento. Buscou hoje, o que serviu para hoje não serve mais para amanhã. Amanhã é outro dia de buscar. O que buscou para amanhã já não serve para depois de amanhã. A gente precisa entender e trazer essa observação para a gente qual. O que você buscou hoje, mantém você de pé hoje. Amanhã é um novo dia de buscar a Deus. E fará você permanecer de pé. E depois da manhã, a gente está de novo buscando a Deus em oração, lendo a Bíblia e novamente estaremos. Vou encerrar. Elas levam, mantêm, o noivo está chegando. Elas correm. Alguém que as tem azeite poderia compartilhar. E a ideia seria, pastores, mulheres ruins por não compartilharem o azeite. Mas olha a resposta delas, olha a orientação delas. Poderíamos nós compartilhar, e poderia ser o caso de que nem vós e nem nós teríamos a chama acesa, ou a lamparina acesa. Ela está dizendo, o que nós temos é suficiente para chegarmos até aonde o noivo quer. Se dividirmos aquilo que nós temos, nem vocês chegarão, e nós também chegaremos. Entenda a observação clara, para de sustentar quem já parou há muito tempo na caminhada, porque você pode estar dividindo, e nem você e nem ele chegará. Entenda de forma clara, não é sendo ruim, mas tem gente que não quer, não busca, não direciona, não tem vontade, mas fica assim, me dá, divide, compartilha. Entenda que ninguém pode arrastar quem não quer chegar. E de repente é por isso que você está cansado, porque você está querendo arrastar alguém que não quer.
Você está gastando força, empenhando força em quem não quer nem sair do lugar. Elas estão dizendo, se nós dividirmos com vocês, vocês não chegarão e nós também não chegaremos. O que tem de gente comprometendo a caminhada por causa da ajuda, e a realidade é que quanto mais você ajuda, mais quer. Só que mais quer a tua ajuda. Mas entenda que antes de ser ajudado, você precisa aprender a se ajudar. Filho pródigo, Mateus capítulo 16, verso 15, se não me falha a memória, vai dizer que ele estava na lama e ele diz: levantar-me-ei, e irei ser como o meu pai. Ele não diz: o pai vai vir aqui na lama, o pai vai me encontrar no ambiente que eu estou. Ele está dizendo: primeiro eu saio do ambiente para depois eu encontrar com o pai. A gente precisa entender, não é ser mal, não é ser ruim, mas tem gente que precisa aprender a levantar, a reagir, porque se ele não levanta ou ela não levanta, você é simplesmente alguém que pode acabar se doando demais e cair na lama, e cair junto e permanecer no mesmo lugar. Você pode se colocar de pé por gentileza, aleluia! O noivo chegou. E uma das coisas que eu mais ouvia quando nas ministrações das ovelhas era: como é que você está? Como é que está as suas vestes? A maioria das nossas ministrações era: está preparado para encontrar com Cristo hoje? Você tem noção de que a maioria, vou dizer uma boa porcentagem, vou colocar a maioria, sabia que a maioria dos cristãos não quer correr para se encontrar com Cristo? Você fala assim: não vou para o Wesley, você quer morrer hoje para se encontrar com Cristo? Não precisa nem responder, né? Mas a gente diz: não, eu quero primeiro construir minha casa. Não, eu quero primeiro meu carro. Não, primeiro eu quero casar. Não, primeiro eu quero ter filho. Não, primeiro eu quero ver meus filhos casados. Depois, quando eu estiver bem velhinho, já quase bonzinho, o motor desligando, que eu pode vir arrebatar. Pode me levar. Só que a realidade que Paulo vai nos orientar é: rapaz, a morte tornou uma alegria, se tornou livre. Jesus, é uma das cartas dele, ele vai dizer: aquele que ama a vida, perderá. Mas aquele que perder por amor ao meu nome ou pela minha causa, esse a encontrará. Você sabe como que a gente caminha por caminhos abertos do que a Bíblia vai nos orientar? A gente é alguém que diz: Maranata, ora vem Senhor, mas a gente não quer se encontrar com Ele agora, a gente quer fazer aquilo de nossa vontade. E a realidade específica para você aqui é: o noivo, ele está vindo, querendo ou não. Segundo a verdade, eu quero correr para encerrar aqui, é que a gente pode estar clamando pelo retorno e a volta de Cristo, a qual o Apocalipse vai dizer que os céus se abrirão, mas se você prestar atenção, quem já morreu, se encontrou ou não se encontrou? Então calma aí, então a gente tem uma vinda dos altos céus, mas quem já bateu as portas antes. Então há um cuidado muito específico. Qual? Eu não posso deixar para fazer amanhã o que eu preciso fazer hoje, porque talvez o amanhã não chegue. Verdade ou mentira? É um pouquinho de vaca do pregador? Não. Você conhece gente que deitou para dormir e não acordou? Você conhece? Você conhece gente que acordou pela manhã, tomou café, saiu para trabalhar e não voltou? Você conhece? Então calma aí, então não é algo que está fora do nosso campo. Mas a ideia é que a gente vai empurrando para amanhã. É amanhã que a gente procura uma comunhão, é amanhã que eu me conserto, é amanhã que eu me volto, é amanhã e amanhã. E a realidade é que o amanhã chega. E quando chega, a gente chega para amanhã. Amanhã chega e a gente empurra para amanhã. Verdade, para a gente encerrar isso aqui, é que a lamparina todo mundo vê. Não há o que esconder. Agora, se tem azeite ou não tem azeite, é você que sabe.
Se a tua lamparina está cheia, fica tranquilo. Se a tua lamparina está acesa ou não está acesa, meu amigo, não sou eu que vou daqui falar para você, é você que sabe. Eu quero desafiar você a sair do teu lugar. É você que sabe se a tua lamparina está cheia. É você que sabe. É você que sabe do nível de comunhão que você tem com Deus. É você que sabe. Se você está precisando, nós vamos orar juntos com você aqui neste lugar. Mas por que é necessário que você saia do lugar? Porque quando você sai do lugar, você começa dando um pontapé dizendo: eu preciso mudar a minha história. Eu poderia orar daqui e você daí? Sim. Mas não tem o mesmo efeito de quando a gente diz que vai fazer e está decidido a fazer. Aliança a gente faz no altar. Aleluia. Restauração a gente restaura no altar. Quando você está adorando aqui, você sabe que lugar da lamparina. Vem para cá, eu quero orar com você aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia.